E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Continuando aquela série de vídeos falando sobre a história de Jefté. Esse é o quarto vídeo de Jefté, né? Um pouco sobre a história de Jefté, para de alguma forma auxiliar as pessoas que assistem aos meus vídeos a de repente ter uma visão diferente de tudo aquilo que eles já leram, de tudo aquilo que eles já ouviram, ou de repente pode ser o mais do mesmo do que ele já ouviu, do que ele já leu. Mas enfim, a minha proposta aqui é de alguma forma contribuir para o crescimento das pessoas que leem a palavra de Deus, que leem a Bíblia, tá bom? De alguma forma dar uma alternativa, né? Uma visão, uma perspectiva alternativa, diferente daquilo que já leu, daquilo que já estudou, tá legal? Se você gostar desse vídeo, peço que deixe aí o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá legal? Para que essa palavra ela seja aí difundida para muitas e muitas pessoas, legal? Bom, sobre Jefté, continuando, nós vamos falar agora, nós entramos naquela parte do voto. E as pessoas que me procuram, elas sempre me perguntam e me questionam sobre Jefté na questão do voto que Jefté fez. Elas pensam que Jefté de fato matou a filha dele, porque ele ofereceu em holocausto aquilo que, aliás, ele fala assim, né? Ele faz o voto ali no capítulo 11, verso 30. Ó, a nossa narrativa de hoje, ela está no capítulo 11, do verso 30 até o 40, onde 30 é o voto e 40 é aquela narrativa que fala que as filhas de Israel desenvolveram um costume de, uma vez por ano, 4 dias no ano, elas lamentariam a virgindade da filha de Jefté, tá bom? O voto que ele fez, ele disse assim, olha, se eu destruir os inimigos e voltar em paz, aquilo que saindo da minha casa, a primeira coisa que sair, eu oferecerei para o Senhor em holocausto. Daí, a grande dúvida das pessoas, ela reside na palavra holocausto, sacrifício. Como que poderia Jefté, né, Iftar, oferecer a filha dele em sacrifício? Gente, nada disso foi feito, tá bom? Ele não ofereceu a filha dele em sacrifício e no decorrer do vídeo a gente vai entender isso aí, tá bom? Antes de mais nada, eu vou ler aqui um texto que está em Eclesiastes capítulo 5, versos 1 a 6, tá legal? Diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus, e tu estás sobre a terra. Pelo que sejam poucas as tuas palavras, porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem diga diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse a obra das tuas mãos? Então, galera, o conselho aqui de Salomão, obviamente Jefté não conheceu Salomão, eles estão separados aqui por mais ou menos 350 anos, que foi a época dos juízes até ali Salomão. Então 350 anos mais ou menos aí, eles estão separados. Obviamente, Jefté, ele não conhecia Salomão, não conhecia esses conselhos de Salomão, mas Jefté, ele conhecia sim textos da lei que diziam que só poderia haver juramento em nome de Deus,
que nós deveríamos fazer os juramentos e cumprir os nossos juramentos, cumprir a nossa palavra. Nós vimos, né, num vídeo aqui atrás, falando sobre a narrativa de Jefté, que quando o rei dos filhos de Amon quis dizer que Israel tinha tomado a terra dos filhos de Amon, Jefté mostrou que conhecia a história de Israel perfeitamente. Jefté, ele tinha uma conexão com o seu povo muito forte. Então, é de se esperar que Jefté era um homem temente a Deus? Sim. Conhecedor das leis? Sim. Obviamente, poderia ser que ele não conhecia a sua lei na totalidade, porque é muito difícil para um homem conhecer a lei na sua totalidade. Por isso que haviam ali os mestres da lei, haviam aqueles anciãos que conheciam a lei, e Jefté, ele estava ali numa posição de homem de frente de batalha, né? De frente de guerra. Não era um homem estudioso da lei, mas Deuteronômio 18:10 diz que Deus fala: não haverá no meio de ti homem ou mulher que faça passar o seu filho pelo fogo. Por quê? Esse costume era um costume dos moradores de Canaã, antes de Israel entrar em Canaã. E não só do povo de Canaã, tá bom? No mundo antigo, no pessoal da Assíria, no pessoal da Babilônia, né, da Mesopotâmia, e o pessoal de Canaã, todos eles tinham esse costume de sacrificar o filho ou filhos para poder alcançar algum favor de alguma divindade, que naquele caso era Moloch em hebraico. Eles queriam alcançar o favor oferecendo sacrifícios. E para pensar, não estava muito distante do que Jefté conhecia. Mas Jefté conhecia um Deus que disse: olha, não faça esse tipo de coisa. É abominação para Deus. Jefté jamais faria uma coisa dessa. O Salmo de número 15, o Davi, ele diz assim: Senhor, quem habitará na tua santa habitação? E quem é que subirá no teu santo monte? E ele vai falando ali várias coisas. No verso 4, final do verso 4, Davi diz que uma das condições para se morar na habitação de Deus diz assim, ó: aquele que, mesmo com dano próprio, não volta atrás na sua palavra. Então, existe um conhecimento ali em Davi, Davi experimentou isso de alguma forma, onde ele sabe que um homem que fica voltando atrás na sua palavra não é de confiança de Deus. Ele não alcança a favor de Deus, ele não consegue nada de Deus, e ele não pode nem sequer morar na habitação de Deus, porque nós temos que ter palavra. Falou, tem que fazer. E Jefté fez isso perfeitamente. Jefté sabia disso e fez isso perfeitamente. Então, galera, o que a gente tem que pensar? Que no verso 29 de Juízes, capítulo 11, o Espírito de Deus, ele leva Jefté a cruzar de Mispa de Gileade até o território dos filhos de Amon e lá fazer a batalha. E ele estava envolvido com o Espírito de Deus, e então ele cruza Gileade e ele faz um voto. Galera, Jefté estava ali com a autoridade de Deus, envolvido com o Espírito de Deus para fazer aquela guerra e conquistar aquele povo, né? Conquistar de vez aquele povo para que ele não enchesse mais Israel com ameaças. Então, ele estava envolvido com o Espírito de Deus. Como é que alguém envolvido com o Espírito de Deus faria um voto fez um voto de oferecer algo em sacrifício, achando que seria um boi ou uma ovelha, alguma coisa, e apareceu o filho e ele ia matar o filho? Como assim? Não tem sentido. Ele não poderia fazer uma coisa dessas. Tanto é que ele não fez isso com a filha dele. Então, uma outra coisa que nós temos que pensar, acima de tudo,
Jefté queria o bem do seu povo. Jefté, ele foi expulso pelo seu povo, ali pelo povo de Gileade, pelos anciãos de Gileade. Jefté habitou na terra de Tob, em Tovo, e depois ele voltou às terras de Israel como um comandante, como chefe agora de sua tribo, e obviamente chefe do seu povo, um juiz do seu tempo. Jefté, acima de tudo, queria o bem do seu povo, galera. E ele sabia que estava em suas mãos ali a fé das pessoas estava nele, na pessoa dele. Então Jefté, quando ele toma aquele voto, acima de tudo, eu consigo pensar que ele não queria que de forma alguma o povo dele, né, a esperança do povo dele se frustrasse. De forma alguma. Eu imagino que Jefté, agora como um líder, a última coisa que ele queria é ter fracasso na sua empreitada. A última coisa que ele queria ter era um fracasso. Então o que ele faz? A coisa mais importante, vou falar com Deus. Eu sei que eu vou ganhar essa vitória. Porque como nós lemos aqui a narrativa bíblica, que diz no verso 29 de Juízes capítulo 11, que o Espírito de Deus então estava sobre ele para que ele fizesse aquilo. O Espírito de Deus estava sobre ele. E o Espírito de Deus o tomou. Aí você fala, poxa, o Espírito de Deus estava sobre ele. Mas você consegue entender que ele sabia que ele estava com o Espírito de Deus para poder fazer aquilo? A gente lê, a gente sabe que está escrito. Mas ele, como é que ele ia saber? O Espírito está sobre mim. Eu estou com a força do Espírito de Deus, eu vou conquistar. Gente, não é assim que funciona. A gente sabe disso. Muitas vezes nós fazemos coisas e nós nem sabemos por que motivo estamos fazendo aquilo. Se estamos sendo levados ou dirigidos pelo Espírito de Deus a fazer uma coisa ou não, nós não sabemos. Não é? Então para ele era a mesma coisa. Então o que ele queria? Se certificar de uma vitória. Ter ali uma garantia de Deus, de vitória. Eu falei assim, Deus, olha, eu vou te oferecer aquilo que sair da minha casa, eu vou te oferecer, não importa o que é. Imagino eu, né? Ele chegando em casa e vendo ali 10 bois saindo da casa dele. 10 bois. Ele falou, vou oferecer esses 10 bois. Você acha que a gente ia imaginar que a filha dele ia sair? Jamais ele ia imaginar que a filha dele ia sair para recebê-lo. Mas poderia ter passado pela cabeça dele que a filha dele poderia sair para recebê-lo. Mas ele estava tão ali focado na guerra, focado na vitória, que ele não conseguia ver essas coisas. E nós também temos que ter esse tipo de discernimento. Muitas vezes nós não conseguimos entender a implicação ou as implicações das nossas palavras. E é aqui que nós temos que tirar de aprendizado sobre Jefté. O que isso vai influenciar? É na minha vida ou é na vida de todo mundo que está à minha volta? É no meu trabalho? É na minha família? É em relação ao meu filho? É em relação à comunidade? Será que isso vai prejudicar as pessoas ou isso vai ajudar as pessoas de alguma forma? Então, nós temos que refletir sobre isso. E é isso que Jefté vem mostrar pra gente, esse tipo de coisa. E outra coisa, galera, Jefté, ele é um juiz. Ele foi um grande juiz de Israel. Jefté, assim como nós, ele não estava livre de erros. Nenhuma pessoa está imune aos erros. Todos nós estamos vulneráveis ao erro. Seja você líder, seja você uma pessoa ali que não exerce nenhum cargo de liderança, não importa, seja pai, seja mãe, seja tio, seja presidente, seja rei, seja quem for, não existe um só ser humano que esteja livre de erros. Isso aqui também é uma lição que nós devemos aprender, tá bom? Ninguém está livre de erro.
Então, agora eu quero entrar naquela questão do voto. Será? Será mesmo que o Jefté matou a filha dele? Ou mataria a filha dele? Então, vamos lá. Para tanto, eu quero que vocês entendam que a palavra holocausto em hebraico é a palavra olá. Olá, de onde vem holocausto, tá bom? A palavra olá significa elevar, subir, mas também significa esse sacrifício mesmo. O holocausto também significa você pegar um bichinho, matar, colocar lá numa pedra, fazer um fogo, queimar e virar fumaça. Também tá legal? Mas a palavra também significa subir, dedicar, elevar. Vocês lembram do Salmo 121? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Pois é, essa canção ela é muito linda, esse salmo é muito lindo. Em algumas bíblias, ela tem ali uma epígrafe, um título de Cântico dos Degraus, Cântico de Romagem, Cântico de Subida, enfim. Esse salmo, ele é cantado assim, ó. Shir lamalot, esa einai el heharim, me'aim yavo ezri. Olha só. Shir lamalot, Shir lamaalot, cântico da subida. Maalot, alot vem de olá, o cântico das subidas, o cântico dos degraus, o cântico das romagens. Por quê? Todas as pessoas que iam para Jerusalém, ou se elas estão em algum lugar do mundo e elas vão para Israel, elas falam que vão subir. Subir. Quando se convertem ao judaísmo e vão para Israel, elas são conhecidas como, no singular, Ole Hadash, que é aquele novo que sobe, Ole Hadash, aquele novo que sobe, né? Ou os Olim Hadashim, aqueles que são os convertidos, que são os muitos que sobem. Então eles estão subindo. Olim, eles estão, né, o plural, eles estão subindo. Ole Hadash, aquele convertido, aquele que está subindo para Israel. Então quando vão para Israel, eles estão fazendo esse olé, essa subida para Israel. Então ali também no Cântico de Romagem, quando eles iam subindo os degraus dos templos, do templo, degrau por degrau eles iam cantando esses salmos, os salmos de subida, de romagem, enfim. Então a palavra olé, olá, nossa, olé, olá, né? O verbo olé em hebraico ele significa subida, não necessariamente sacrifício de colocar fogo, entendeu? Mas ele também significa sacrifício de colocar fogo, sim. E eu separei um texto aqui em Gênesis, olha lá. Em Gênesis, no capítulo 8, no versículo 20. E aí, no finalzinho, a narrativa bíblica diz assim sobre Noé, ó. Hatahor vaya'al olot, bamitzbeach, que significa ali que ratorar, né? Rator, rator é purificar, né? Então ele purificou aquilo ali com olot, sacrifícios, olot, bamitzbeach, naquele lugar. Que quando Noé, Deus fez secar a água, e Noé plantou a vinha, Noé fez toda aquela coisa. Acho que foi antes de plantar a vinha. Foi antes de plantar a vinha. O Noé, ele fez um sacrifício a Deus. Né? Ele purificou ali com holocaustos. Olot em hebraico. Né? Ele fez sacrifícios, bamitzbeach, naquele lugar. Então, ali o verbo é olá.
sacrifício. Ele literalmente queimou o animal. Mas no Salmo 121, ninguém está queimando nada. As pessoas estão o quê? Subindo. Então, é a mesma palavra, só que tem significado diferente. Depende ali de onde você está empregando a palavra. Tá bom? E uma outra coisa, né? Acho muito importante esse conselho de Salomão em em Provérbios, isso mesmo. Esse conselho de Salomão está em Provérbios, capítulo 20, verso 23, 24 e 25. Na nova versão internacional da Bíblia, ele fala assim no verso 23. É curioso que no livro dos Provérbios, eles estão colocados de maneira aleatória. Não tem uma sequência por tema, uma sequência por assunto, enfim. Vai colocando provérbio aqui, né, eles não estão numa sequência lógica, tá? Estão aleatoriamente ali colocados. Mas o verso 23, 24 e 25 para mim fazem muito sentido. Que no verso 23 ele fala que o peso adulterado e a balança falsificada aborrecem a Deus. No verso 24 diz assim, que os caminhos do homem, eles são guiados por Deus. Como é que, pois, entenderá o homem o seu caminho? E no verso 25, ele fala assim, é uma armadilha consagrar alguma coisa precipitadamente e só depois pensar nas consequências. Olha só, galera, que 3 conselhos impressionantes que o Salomão dá pra gente. Primeiro que, aqui ó, o peso adulterado e a balança falsificada, literalmente, é a balança que marca o peso errado e é um peso ali que está marcando 1 quilo, mas tem 900 gramas, por exemplo. Essas coisas, Deus se aborrece dessas coisas, mas isso tem uma implicação espiritual também. Nós dizermos que aquilo que é errado é certo ou o que é certo é errado, nós subjugarmos as coisas, tá bom? Isso está dentro desse contexto aqui do Provérbio 20, verso 23. E o verso 24, onde ele diz que os caminhos do homem, né, os passos do homem são dirigidos por Deus e o homem não tem controle de tudo isso, pode ser, vamos trabalhar aqui com a dúvida, com a hipótese, né? Ou seja, pode ser que tudo isso estava sendo o quê? Uma direção de Deus para a vida de Jefté. A gente não conhece o caminho de Deus. Não sabe, porque está escrito que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. Então nós não conhecemos o caminho de Deus perfeitamente. Então nós não podemos julgar se Jefté estava certo ou estava errado em ter feito aquele voto. De ter implicações ali além do seu domínio, que foi oferecer alguma coisa que não estava ali na sua mão, não era ele. Então tinha uma implicação maior, estava fora do alcance dele. Então nós não sabemos. E o verso 25 é o que eu acho mais bacana, quando ele diz assim que é uma armadilha consagrar alguma coisa precipitadamente e só depois pensar nas consequências. Olha que coisa louca! E foi isso que aconteceu justamente com Jefté, né? Ele precipitadamente consagrou e, puxa vida, não devia ter feito isso. Mas, olha que coisa legal também, que a filha dele, ela fala assim, pai, você fez um voto a Deus, faz tudo o que você falou, pode fazer. E ela nem tocou no assunto, ela falou, pode fazer, mas eu só te peço uma coisa, deixa eu ir aí por 2 meses chorar minha virgindade, porque agora eu vou ser dedicada a Deus, então eu sei que eu não vou poder casar, não vou poder ter filhos, então deixa eu chorar minha virgindade. E ela vai chorar a virgindade dela ali por 2 meses, chorando pelos montes. Olha só a referência que a filha de Jefté tinha de Jefté.
Olha só como é que ela olhava para o pai dela. Ela disse para o pai dela: pai, se o Senhor falou alguma coisa, tudo que o Senhor falou, faça como o Senhor falou. Então, a filha de Jefté, ela tinha uma admiração muito grande pelo pai dela. Ela sabia que o pai dela era um homem justo, um homem temente a Deus, um homem sincero, e que aquilo que estava acontecendo era o melhor para a vida dele, para a vida dela. Tanto que ela não duvida. Ela poderia falar: mas eu não tenho nada a ver com isso. Faça aí outra coisa, mas ela se coloca no lugar de filha, e de filha muito obediente, e ela se sacrifica pelo seu pai. Olha que coisa legal, hein? E Jefté, por outro lado, ele deixa essa condição, né? A família dele, né? Obviamente ele tinha vários irmãos e a família dele, né? A família dele não ia deixar de existir. Ele tinha uma filha, essa filha não teve marido, não teve filhos, então a descendência do Jefté, né? Do Jefté, acabou por ali, e a família dele passa a existir somente pelos irmãos dele, né? Pelo pai dele através dos irmãos dele. Mas olha só, Jefté, ele era conhecido como um homem filho de uma prostituta. Só isso, ele era filho da prostituta. E ele é expulso. E ele volta como general, como comandante do exército. E a história dele, através da filha dele, termina como uma casa consagrada a Deus. Olha que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! Esplêndida! Esplêndida! Jefté termina a história dele, com a filha dele, né? Como um homem da casa consagrada a Deus, do temor ao Senhor. Essa é a mensagem para mim, a mensagem mais impressionante que esse voto me mostra. Jefté fez o voto, eu não teria feito, mas também não sei se algum dia eu fiz algum voto muito estranho que depois eu me arrependi, eu não estou lembrado agora. Ou não sei se você fez um voto que depois se arrependeu e ficou pensando: puxa vida, eu não faria isso se fosse hoje, sabe? Eu não faria isso. Mas enfim, nós falamos e fazemos muitas coisas que não são legais, que mais pra frente a gente amadurece e fica pensando: velho, eu não faria isso hoje, não. Não faria não, mas enfim. Jefté me mostra aqui a filha dele, uma menina extremamente ligada ao pai, tanto a Deus como ao temor a Deus. Jefté, de alguma forma, ele conseguiu colocar isso no coração daquela menina, que obedecer a Deus era algo muito bom. Ela agora está dedicada a Deus, e essa é a mensagem, para mim, é a maior mensagem. Espero que tenha ficado claro que Jefté não matou a filha dele de forma nenhuma, ele não faria isso. Que o verbo olá não significa sacrificar e colocar fogo e virar cinzas. Não, significa isso, mas também significam outras coisas. Tá legal? Bom, espero que tenham gostado, que de alguma forma isso venha contribuir para o seu conhecimento e que Deus abençoe todos vocês. E não esquece, tá bom? Gostou? Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal e Deus abençoe a todos vocês. Legal? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.